Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da APFAC. Queria recordar-vos que a APFAC promove webinars na área do sistema cerâmico e adesivo e também na área do Ethics. O de hoje diz respeito claramente à cerâmica e adesivo e dentro desta temática temos três tipos de webinars: aplicações em interiores, aplicações em exteriores e aplicações especiais. Comigo hoje está o Paulo Gonçalves, como é normal, na produção do evento, o Rui Oliveira e o Paulo Portugal na apresentação. Vamos abordar algo que tem a ver com a relação em termos do que é a cerâmica, o adesivo, a automação, plásticas. Depois vamos explicar o sistema e algumas das aplicações e também vamos abordar algumas questões que se prendem com más práticas. Eu chamava a vossa atenção para se sentirem à vontade para colocarem as questões no chat. Nós vamos sempre selecioná-las e colocá-las aos colegas e depois no final do evento vamos responder. Portanto, disponham e tenham um bom webinar. Muito obrigado pela vossa presença. Oi. Peço desculpa. Então a norma é 12.004, traço 1, de 2007, mais A1 de 2012. Estamos a falar da norma para as escolas de ladrilhos, para ladrilhos. Os adesivos dividem-se em três tipos, conforme a sua composição química do seu ligante principal. Ou seja, temos os cimentícios, denominados com a letra C, a dispersão, os D, e os reativos, os R. Como tal, os adesivos cimentícios têm e são avaliados e caracterizados pelas suas características mais fundamentais, do qual a tensão de aderência inicial à atração, a tensão de aderência à atração após imersão em água, a atração à ação de calor, os ciclos gelo de gelo, tempo aberto, isto na área dos cimentos de cola normais. Depois temos os cimentos de cola de presa rápida, também com as suas características e com os seus, para definir as suas classificações. Depois temos características especiais para alguns cimentos de cola, desde quais o deslizamento, o tempo aberto alongado, a tensão de aderência. O cimento de cola são deformáveis com a classificação S, ou altamente deformáveis. Pronto. Relativamente às aderências, os critérios que nós avaliamos são as aderências iniciais, após a imersão, após o gelo de gelo, após o envelhecimento. Temos então as classes C1, que tem uma aderência superior a 0,5 megapascais, e as classificados como classe C2, que tem uma aderência superior a 1 megapascal. Okay. Depois, outra das características fundamentais que garantem um sistema aderente tem a ver com a deformação transversal, que são os denominados classes S. Aqui temos os adesivos deformáveis, que vão entre 2,5 a 5 mm, e temos os de classe S2, que são os adesivos altamente deformáveis, que é superior a 5 mm de deformação transversal. Outra das características também extremamente importantes é o deslizamento reduzido, denominado como letra T, do qual é aquilo que avalia se a peça desliza na vertical após a sua colagem. Temos também outro aspecto extremamente importante, que é o tempo aberto alongado, que é denominado como letra E, que é quando o cimento de cola não cria película e nós espalhamos o cimento de cola numa superfície e ele tem até cerca de 30 minutos para fazer a colagem do próprio cerâmico. Depois temos as presas rápidas, que são denominadas como Fs, que é quando precisamos meter, por algum motivo, a instalação ou a superfície em carga ou serviço, são cimentos de cola com maior rapidez na sua colagem, no seu processo de colagem. Agora vou passar a palavra para o meu colega Paulo. Muito bem, bom dia. Estamos a falar do sistema cerâmica adesiva, vamos só fazer uma breve abordagem da norma que diz respeito à cerâmica, que é a NPN 14.411 de 2017. Portanto, segundo esta norma, que é dos pavimentos e revestimentos cerâmicos, há dois métodos de fabrico principais: método A, ladrilhos estrudidos, e método B, ladrilhos prensados a seco.
E algo que para nós é essencial no que diz respeito a um revestimento feito num sistema com cimento de cola tem a ver com a absorção de água. A própria norma da cerâmica divide os ladrilhos em vários níveis de absorção. Baixa absorção de água, grupo I, menor que 3%, média absorção de água de 3 a 10% e ladrilhos com alta absorção de água com uma absorção maior do que 10%. Isto é de alta importância na escolha que vamos ver à frente do adesivo adequado. A outra subclasse tem a ver com a absorção de água, em que entramos com uma subclasse que diferencia por absorção de menor que 0,5%. No fundo, quando falamos de menor que 0,5%, estamos a falar do grés porcelânico. Portanto, o que é correntemente chamado, e a própria norma define um grés porcelânico, como uma peça em cerâmica com uma absorção de água ou porosidade menor que 0,5%. E este valor consideramos importante, tanto que utilizamos-lo como diferenciação na escolha do cimento cola no sistema de cerâmica adesivo. Existem também as classes de média absorção de água que fazem a divisão entre vários tipos de ladrilhos. Nos pedidos de 3 a 6% e de 6 a 10% temos as classes com média absorção de água e depois temos para os prensados a seco a mesma, o grupo B e A de 3 a 6% e outro grupo de 6 a 10%, portanto a divisão da classificação dos ladrilhos em função da sua absorção de água. Por último, de alta absorção de água, estão divididos os grupos A, 3Is, extrudidos com maior de 10% de absorção de água, e prensados a seco, B, 3Is, com uma absorção de água ou porosidade superior a 10%. A fase seguinte, a nível de normas, é das juntas de tomação. Portanto, a nível das juntas de tomação, temos a norma EN 13.888 e colocámos aqui a norma 2022 porque esta é a última versão da norma e foi recentemente alterada com algumas alterações que vamos falar a seguir. Esta norma é uma norma que se aplica às juntas de betomação. É uma norma que não é harmonizada, mas que é utilizada pela maior parte dos fabricantes para classificar as juntas de betomação que se utilizam nos sistemas. Portanto, esta norma, que para já existe em inglês, define algumas características que as juntas de betomação, que as argamassas para juntas de betomação devem cumprir. A norma também divide entre juntas cimentícias e juntas reativas. As cimentícias têm o CG, as reativas é o RG, e depois divide também em classe 1 e classe 2. Basicamente, o que a norma faz é fazer o teste às juntas de betomação no que diz respeito à resistência à abrasão, à resistência à flexão, à compressão e também aos ciclos climáticos, gelo de gelo. Depois tem a ver também com a sua retração, para não abertura de fissuras, e com a absorção de água. Uma das novidades que esta nova versão da norma trouxe foi as juntas de secagem rápida, que aparecem-nos aqui como CG1F. Portanto, esta é uma novidade e basicamente as juntas com esta classificação têm uma resistência à compressão obtida após não mais do que 6 horas de 7,5 Newton por milímetro quadrado. Portanto, esta é a novidade que aparece agora à classificação de juntas de secagem rápida, que são adequadas, como nós vimos há bocado, para trabalhos em que é necessária uma colocação em serviço mais rápida do elemento que estamos a betomar, a preencher. Portanto, classe 1, argamassa juntas normal, classe 2, argamassa juntas melhorada. O que é melhorada? Basicamente, a classe 2 tem uma superior resistência ao desgaste, portanto, uma maior resistência à abrasão, e tem uma menor absorção de água. Portanto, essa é a diferenciação e normalmente associamos uma junta de classe 2, é uma junta que dá para exterior, em algumas situações poderá dar para piscinas, isso depende de fabricante para fabricante, mas basicamente interior e exterior é essa divisão que fazemos entre classe 1 e classe 2, porque a classe 2 tem maior resistência ao desgaste e uma menor absorção de água da própria junta de betomação. No que diz respeito às dimensões de uma junta de betomação, este é um aspecto sensível e
o que dizem as boas práticas e a maior parte dos fabricantes é que para termos um bom sistema de colagem temos que ter juntas de tomação, o que significa que no interior a junta deve ter no mínimo 2 mm de largura. Quando vamos para o exterior, dizemos que a junta deverá ter no mínimo 5 mm de largura. Portanto, isto são boas práticas e é o que a maior parte dos fabricantes indica no que diz respeito a um sistema. Portanto, junta cega, como se costuma dizer, deve ser uma junta com mínimo 2 mm, porque as juntas são elementos essenciais ao comportamento de um sistema composto entre várias peças de cerâmica. Portanto, funciona como um elemento com maior capacidade de absorver pequenos comportamentos diferenciais entre os vários elementos. Vou passar aqui ao Rui a palavra. Agora vamos falar um bocadinho do enquadramento normativo para as juntas elásticas. Relativamente às juntas elásticas, temos a junta de colocação, uma junta elástica, que vai absorver os próprios movimentos da própria estrutura, a junta perimetral, tem a mesma função, uma junta de fracionamento e uma junta estrutural. Tem um exemplo prático destes 3 tipos de juntas que estivemos a falar, as juntas elásticas, as juntas estruturais, onde atravessa toda a estrutura do edifício, e as juntas de fracionamento, que ao fim e ao cabo vai fazer, o trabalho dela é absorver os movimentos da própria estrutura, numa retração plástica, logo nas fases iniciais. E depois temos a junta de automação, que é entre os cerâmicos. De seguida, vamos falar um bocadinho sobre os sistemas de cerâmica adesivo e aplicações no interior. Pronto. Eu gostaria de começar por partilhar com vocês a recomendação mínima de classes de adesivos segundo as classes de cerâmica. Aqui vamos falar, é a classe da cerâmica, isto que o Paulo já referiu há pouco, do qual requer ou está interligada com uma absorção de água, a nível de percentagem, e depois nós correlacionamos com o tipo de adesivo a usar, tanto no caso de pavimentos, como no caso de paredes, isto tanto em interiores como em exteriores. De seguida, vamos falar então um bocadinho da aplicação de cerâmica e de adesivo, aplicação sobre suportes cimentícios. Aqui falamos sempre na área do reboco, betonilhas, betão, do qual estamos a correlacionar na tabela a dimensão da cerâmica em centímetros, do seu lado maior, com o adesivo que, segundo a norma, é recomendado para a aplicação deste tipo de cerâmica. Aqui falamos sempre ou de C1 ou de C2, e o C2 podemos ter também a particularidade, quando temos peças de maiores dimensões, irmos para um cimento cola ou um adesivo deformável. Podem também ser consideradas, adicionalmente, as seguintes características, que é o deslizamento, o tempo aberto do próprio adesivo, e se necessitamos ou não, depende da situação, de uma presa rápida. Principais considerações a ter em mente: a coesão de suporte, as tensões associadas às peças de grandes formatos e realizar a colagem dupla em peças com maior dimensão, tanto no interior como no exterior. Neste caso estamos a falar dos interiores. Aplicação sobre pavimento radiante com enchimento cimentício, a aplicação junto a janelas de maior exposição solar, neste caso exposição exterior. Aqui o mesmo formato. Temos a dimensão da cerâmica em centímetros, do lado maior da cerâmica, assim como o adesivo que é recomendado segundo a norma 12004. Ok? É preciso e é necessário também ter em conta, podem ser ou não considerados o deslizamento, o tempo aberto e a presa rápida. Neste caso em particular, as tensões por variação térmica é um aspecto bastante importante. Estamos aqui a falar de um pavimento radiante, que oscila a nível de gradiente térmico, portanto pode ser de maiores temperaturas como menor. As tensões associadas às peças de grande formato, se a exposição solar considerar efeitos, se a peça, se for escura, com tonalidade escura, com lâmpada superior a 0,7 como referência de risco. Aqui estamos a falar de uma peça que absorve temperatura. A necessidade da colagem dupla em peças com maior dimensão e prever a execução de juntas perimetrais e fracionamento de natureza elástica, isto é um valor orientativo, na ordem dos 16 metros quadrados. No caso sobre membranas cimentícias impermeabilizantes,
A aplicação sobre cerâmica existente, também é outro aspecto. Lá está, também correlacionamos novamente a dimensão da cerâmica com o adesivo recomendado pela norma 12.004. Aqui o mais importante a termos em conta, em consideração, é a aderência a suportes difíceis. Normalmente esta cerâmica, colagem, cerâmica sobre cerâmica, muitas das vezes estas cerâmicas são vidradas, não é? Temos que criar aqui alguma promotor de aderência. A estabilidade do suporte, se for o caso de cerâmica, tensões associadas a peças de grandes formatos e a necessidade de realizar colagem dupla com dimensões de cerâmicas superiores a 30 por 30. Okay? A aplicação sobre o gesso cortinado. Neste momento está em voga, principalmente construção nova e reabilitação. Lá está, também relacionamos novamente a correlação, em termos relacionado, a correlação da dimensão da cerâmica, assim como do adesivo recomendado. A aplicação prévia de primário, caso seja uma placa de gesso laminado não hidrofugado. Algo a considerar, isto é um aspecto bastante importante. A estabilidade do sistema construtivo, a tipologia das placas de gesso laminado que são usadas na própria obra, as tensões associadas a peças de grandes formatos e realizar a colagem dupla em peças de maior dimensão. Um bocadinho transversal àquilo que temos vindo a falar quando falamos em peças de maior dimensão que aquilo que é habitual. De seguida, vou passar a palavra ao meu colega Paulo para falar um bocadinho sobre os adesivos ou os NPDs. Está bem? Muito bem. Nós quisemos trazer este caso especial dos adesivos C ou NPD pela importância que tem no nosso mercado e porque é uma questão que pode trazer alguns problemas indesejáveis no que diz respeito à colagem de cerâmica. Começando pelo princípio, o que é um adesivo C asterisco ou NPD? Há bocado viram o extrato da norma e veem que todos os adesivos são testados com base em 4 tipos de testes diferentes. Os adesivos NPD não têm propriedades não determinadas para os ensaios de atração após gelo de gelo e após envelhecimento por calor. Portanto, dos 4 testes que a norma requer para classificar um adesivo como classe 1, o C1, estes adesivos NPD só correspondem a 2 dos 4 testes. Portanto, são adesivos com uma performance inferior aos adesivos da classe C1. Esse é o ponto de partida. A norma define a classe C1 e C2 e estes adesivos têm a possibilidade de serem inferior ao C1 porque não respondem a estes 4 métodos de ensaio. Isso significa que há o anexo ZA, que é o anexo da norma, que permite a obtenção, permite que existam estes adesivos, mas a sua utilização é só no interior. Outra coisa muito importante com este tipo de adesivos, que são adesivos menos ricos, ou menos capacidade de colagem, só podemos utilizá-los para colar cerâmica porosa, bastante porosa, com uma absorção de água superior a 6%. Portanto, é algo que é de realçar, porque são adesivos com as suas qualidades e capacidades limitadas, portanto, é muito simples. Temos é que saber onde é que os devemos utilizar, onde é que não os podemos utilizar. E até conseguimos ver nestas imagens muito simples que temos aqui em baixo, de uma gota de água que é colocada sobre uma cerâmica, em que vemos uma cerâmica com baixa absorção, a gota fica lá, faz o efeito gota. Quando a peça é porosa, é muito absorvente, nós pomos uma gota de água no tardós, na parte de trás da cerâmica, se pusermos uma gotinha de água e se ela for imediatamente absorvida, isto é um teste empírico, não é científico, porque a norma da cerâmica classifica as cerâmicas, isto é simples ver na caixa da cerâmica, conseguimos ver esta informação, mas de uma forma fácil, se a cerâmica, a parte de trás da cerâmica absorver logo a água, esta cerâmica é bastante porosa, portanto, poderemos utilizar um adesivo da classe NPD para fazer essa colagem. Onde é que não devemos utilizar um adesivo NPD? Portanto, a cerâmica com porosidade baixa não deve ser utilizada, tanto o grés porcelânico e o tipo de cerâmicas com baixa porosidade não são adequadas. Cerâmicas de dimensões elevadas não são adequadas para este tipo de adesivo. Suportes com baixa absorção também não são adequados, portanto, este tipo de adesivo só funciona sobre suportes absorventes, como um reboco, como uma betonilha.
não funciona sobre cerâmicas existentes ou membranas de impermeabilização, portanto, só sobre suportes muito absorventes. E este tipo de adesivos não deve ser utilizado para zonas de exterior, portanto, nunca devemos colar no exterior com adesivo NPD, nem em zonas com uma grande exposição solar. Portanto, como vimos há bocadinho, imagina uma zona interior ao pé de um grande envidraçado, temos de ter atenção com a colagem, porque essa questão da radiação solar direta tem influência na variação dimensional das peças de cerâmica, o que pode levar a que um adesivo destes, com características limitadas, não aguente e possa dar problemas. Portanto, existe um risco elevado de descolamento do revestimento quando não são cumpridos os requisitos que nós informamos acima. Portanto, este é um tipo de situação muito corrente, mas pode conduzir a uma insatisfação, a um prejuízo económico e a riscos de segurança, como veem nessa imagem. Se houver uma queda de uma cerâmica em cima de alguém, temos um problema gravíssimo de segurança. Infelizmente, quando olhamos para algumas fachadas do nosso país, vemos estas situações e que teremos que as evitar. E porquê é que nós trazemos este assunto para esta pequena ação? Porque há uma situação em que os dados não se compatibilizam. O que é que nós queremos dizer? O adesivo NPD tem um consumo real 1,81 vezes superior ao consumo de cerâmica porosa. Portanto, existem estatísticas entre os fabricantes de cerâmica e os fabricantes de cimentos cola, e quando jogamos um fator com o outro, ou seja, de um lado da balança temos as cerâmicas porosas, ou seja, as cerâmicas permitem serem coladas com este tipo de adesivo, no outro lado da balança pomos os quilos, a quantidade de adesivo fabricado em Portugal. Fazemos as contas com base num consumo médio e vamos obter que produz muito mais adesivo, ou vende-se muito mais adesivo NPD, portanto um adesivo que só dá para peça porosa, vende-se muito mais adesivo do que as respectivas peças porosas. Portanto, isto é uma chamada de atenção para nós, para os fabricantes de cerâmica, para os armazenistas, porque isto leva-nos a ter uma atenção redobrada. Refira-se também que, em função do trabalho que a APFAC tem feito, este valor tem diminuído um pouco. Portanto, tem havido uma evolução positiva. Isto não nos permite esquecer, relaxar, mas significa que o trabalho que temos feito até neste tipo de ações está a ter algum resultado, porque esta relação tem vindo a diminuir um bocadinho. Portanto, estamos no bom caminho e queremos reforçar ainda mais este assunto. Portanto, continuando, vamos para uma das partes finais da nossa apresentação e agora vamos ver a questão das más práticas e de soluções a adotar quando existe uma má prática. Vamos começar pela primeira situação, em que temos como anomalia um destacamento num pavimento de média absorção. Vem aqui uma fotografia, temos aqui uma cerâmica vidrada. Vamos imaginar que é uma cerâmica de grandes dimensões, que será um 60-60, 90-90, dimensões elevadas, e como causas prováveis para este destacamento, colocamos aqui a ausência de juntas perimetrais elásticas e, eventualmente, uma retração diferenciada do suporte e do adesivo. Portanto, o que é que isto são causas prováveis? Haverá certamente outras causas, e quando um problema aparece, normalmente as causas são várias e quando se conjugam há destacamentos e há problemas. Portanto, o que é que nós temos a ver aqui com soluções a adotar? No caso de uma cerâmica desta, que vemos na fotografia que há um envidraçado, portanto há luz solar direta, temos de ter em conta qual a exposição solar da colagem que estamos a fazer, mesmo em espaços interiores, e especialmente com revestimento escuro, porque a cor do revestimento influencia muito a sua temperatura, como nós sabemos, em tudo na construção. A cor do revestimento influencia a sua temperatura e a variação da temperatura de um revestimento está diretamente relacionada com a variação de dimensão desse mesmo revestimento. Portanto, uma peça cerâmica, entre estar a 0 graus e a 60 graus, pode ter uma variação dimensional bastante considerável. Se considerarmos um pavimento que tem 10 por 10 metros, nestes 10 metros, se calhar a cerâmica toda, em conjunto, vai variar 5 ou 6 milímetros de dimensão entre uma manhã em que está bastante frio e um dia e uma tarde de sol direto em que, se tiverem 30 ou 40 graus dentro de uma sala, com a incidência solar, a cerâmica pode chegar, se calhar, aos 50 graus. E essas variações de temperatura levam a variações dimensionais.
Portanto, esse é um ponto que nos leva a ter, com as variações dimensionais, como é que nós controlamos? Com as juntas perimetrais elásticas. Portanto, quando estamos a colar cerâmica em todo o perímetro da divisão, devemos deixar uma junta que não é preenchida com cimento cola, que pode depois ser preenchida com um elemento elástico. Portanto, não devemos encostar a cerâmica às paredes, nem o cimento cola, porque se houver pequenas variações, vai evitar este tipo de empolamentos. Devemos criar também juntas elásticas no vestimento a cada 16 metros quadrados. Este valor de 16 metros quadrados não é totalmente rígido, podemos jogar com este valor. O que é importante é que, mais uma vez, panos muito grandes sem juntas elásticas, a própria cerâmica e as juntas de betonação podem não ser capazes de absorver esses movimentos e vai levar a destacamentos. Podemos também jogar com a dimensão da junta de betonação. No slide passado dissemos que a junta mínima no interior são 2 mm e no exterior são 5 mm. Mas se vimos situações mais graves, mais críticas, podemos aumentar a dimensão da junta no interior, esse é um fator, e mais uma vez as juntas elásticas são um fator fundamental para a durabilidade do revestimento. E, por último, devemos escolher um adesivo adequado. Portanto, se temos peças de grande dimensão, portanto, maior que 90 cm, se temos uma exposição solar direta, mesmo no interior, deveremos escolher um adesivo cimentício, por exemplo, classe C2-S1. C2 cimentício, 2 classe 2, S1 deformável, porque esta deformabilidade do adesivo vai ajudar a compensar estas variações também das peças e fazer uma boa ligação entre um suporte e o cerâmico, que é isso que o adesivo faz. Além de colar, o adesivo tem a função de compensar pequenas variações dimensionais. Por exemplo, se o suporte não estiver bem seco, totalmente estabilizado, uma secagem do suporte depois de levar a cerâmica pode também levar a descolamentos por causa das retrações que um suporte possa ter por estar insuficientemente curado. Temos aqui uma segunda situação de mais práticas, em que temos um destacamento num pavimento de uma forma alinhada e bem identificada, em que não há exposição solar, portanto isto é uma instalação sanitária interior, portanto não há exposições solares, não há elementos, não há divisões de grandes dimensões, portanto é uma casa de banho, uma instalação sanitária de pequena dimensão, portanto há uma série de fatores que aqui não se colocam. Portanto, o que é que aconteceu neste caso? E depois de analisar em maior profundidade, verificou-se que o suporte fissurou, portanto, o suporte, a betonilha cimentícia fissurou. Ao fissurar a betonilha, com o normal uso que teve o pavimento, a própria cerâmica foi descolando, foi-se destacando do suporte por ação da betonilha, porque uma betonilha fissurou, adotou movimentos diferenciais dos dois lados e foi levantar e foi remover a cerâmica. Portanto, o que é que nós podemos ter aqui como soluções a adotar? O suporte deverá estar sempre nivelado, isto é uma boa prática, resistente e sem fissuras. Este é o ponto de partida para qualquer colagem de cerâmica. No caso, temos tubagens embebidas na betonilha, portanto, que neste caso específico foi o que aconteceu, portanto, neste caso específico havia uma tubagem que ficou embebida na betonilha muito para a superfície. O que nós dizemos é que, no mínimo, deverão existir 2 cm de argamassa por cima da betonilha, e de preferência armarmos a betonilha, essa parte superior da betonilha, para diminuir a probabilidade de aparecimento de fissuras. Esta é uma boa prática que nos vai levar a um suporte resistente e sem fissuras. No caso de chegarmos a um suporte e do aplicador chegar a um suporte que tem bastantes fissuras e que não quer remover o suporte e fazer um novo, podemos sempre fazer um tratamento das fissuras antes da aplicação da cerâmica. Nestas situações, normalmente é aconselhável fazer uma abertura, um avivar das fissuras existentes e depois selar as fissuras existentes na betonilha ou no betão com um adesivo epóxi, que são adesivos que têm uma grande capacidade de colagem, são rígidos e que vão fazer a selagem dessa fissura de uma forma a tornar o pavimento monolítico. Pronto, estas são algumas soluções que podemos adotar para diminuir a probabilidade de aparecimento deste tipo de patologias. Já agora aproveito para dizer que se tiverem mais questões, estão à vontade para as colocar no chat e que nós no final iremos respondê-las prontamente. Próximo caso que nós temos é manchas em cerâmica porosa, tipo caixilho.
Portanto, isto é uma patologia que por vezes acontece e quando acontece, normalmente é com cerâmica porosa. Há várias causas que podem acontecer nestas situações. Uma das causas pode estar relacionada com o arrastamento dos sais ou compostos orgânicos para a superfície da cerâmica. Portanto, em casos especiais, quando temos uma cerâmica muito absorvente, quando falamos de sais ou compostos orgânicos, são sais ou compostos derivados do suporte ou do próprio cimento de cola, que por questões especiais podem vir à superfície da cerâmica, portanto, por trás do vidrado que a cerâmica tem, e podem dar um efeito estético indesejável. Outra possibilidade é ser relacionado com uma argamassa cola ou com uma junta de bitumação com um tempo de presa muito longo ou com excesso de água. Portanto, quando nós fazemos a mistura de um cimento de cola ou até de uma argamassa de bitumação com uma quantidade excessiva de água, que não é naturalmente aconselhável, ele vai demorar mais tempo a secar e por demorar mais tempo a secar pode haver a tal migração dos sais ou dos compostos para o taradós do vidrado e da cerâmica e fazer este efeito de caixilho. Portanto, isto é um efeito estético que pode acontecer e o que é que nós normalmente aconselhamos para que isso aconteça menos? Portanto, por vezes a utilização de produtos protetores que se aplicam previamente, isto às vezes no caso de cerâmicas em que tem a absorção na superfície e estes produtos protetores vão reduzir a absorção da cerâmica, da argamassa de bitumação pela cerâmica, evitando que aconteça também este efeito caixilho. Outra possibilidade é utilizar juntas de presa rápida, e cá está, até está um bocado ligado com a nova norma das juntas que já considera uma classificação para as juntas de presa rápida, portanto, utilizar juntas de presa rápida e que estas juntas normalmente têm uma otimização dos ligandos minerais e orgânicos para conferir uma secagem rápida. E como há uma secagem rápida, portanto, estes compostos que podem migrar vão estar menos tempo possibilitados de migrar, porque entretanto a junta seca e já essa migração não será possível. Portanto, vimos aqui algumas soluções mais práticas e algumas maneiras de evitar este tipo de problema. De uma forma de resumo de boas práticas na colagem de cerâmica, vamos aqui elencar algumas situações que deverão sempre ser analisadas antes de escolher. Nós falamos sempre de um sistema cerâmica adesivo, portanto, quando há uma obra, existe sempre um projetista, um diretor de obra, existe um aplicador e existem os fabricantes de vários componentes. Nós, enquanto fabricantes, enquanto associação de fabricantes, acreditamos, e a própria relação, que o projetista é um elemento de grande importância na definição desse sistema, na caracterização dos produtos e na classificação dos produtos, do cimento de cola neste caso, do adesivo, da argamassa de bitumação a utilizar. Portanto, o projetista é o elemento principal para a definição do sistema e nós, associação e fabricantes, trabalhamos em conjunto com os projetistas quando tal é necessário e depois a própria obra, o próprio diretor da obra, a fiscalização tem também uma função muito importante na escolha e na aprovação dos produtos em causa. E não podemos nunca esquecer estes passos quando estamos a analisar um suporte, um sistema misto colocado numa obra de construção civil. Portanto, há alguns cuidados que nós devemos ter sempre, em qualquer tipo de colagem. Hoje incidimos principalmente no interior, mas estes cuidados que estamos a referir aplicam-se no exterior também, e no exterior normalmente temos requisitos ainda mais elevados a cumprir. Ficará para outras ações. Portanto, suporte adequado, coeso, resistente, nivelado e limpo. Isto parece básico, parecem regras que toda a gente cumpre, mas por vezes o não cumprimento de algum destes cuidados leva a patologias mais cedo do que seria suposto ou do que seria desejável. Portanto, são cuidados básicos, mas devemos ter sempre essa atenção e levá-los sempre e recomendar a todas as partes envolvidas. Depois, no que diz respeito à colagem, deve ser utilizada uma espátula dentada para o espalhamento do adesivo, do cimento de cola, e esta espátula deve ser adequada ao suporte e à dimensão da peça. Portanto, em função da dimensão da peça, a ferramenta a utilizar deve ser diferente. Portanto, quanto maior a peça a colar, de uma forma genérica, maior deverão ser os dentes da espátula que é utilizada para a colagem. Portanto, para deixar maior quantidade de cola, para permitir uma colagem mais efetiva entre o pavimento, o suporte
e a cerâmica, porque o ideal, o que deve acontecer, é uma molhagem a 100% entre a cerâmica e o suporte. Foi algo que nós não falámos na importância da dupla colagem, e o objetivo que nós devemos ter sempre é, a peça depois de estar colada deve estar totalmente preenchida no tardós com adesivo cimentício ou reativo, ou dispersão, com o adesivo. Portanto, e a espátula tem uma importância fulcral neste tipo de molhagem. Outro ponto é não deixar ultrapassar o tempo aberto o adesivo. Isto, mais uma vez, é bastante importante no interior, e quando vamos para o exterior, mais importante é, ou em zonas com vento, mais importante é. Quando falamos do tempo aberto, já viram que é a capacidade do adesivo estar molhado, fresco, do adesivo não ter uma película que vá diminuir a capacidade de aderência, de adesão entre o próprio adesivo e a cerâmica. Portanto, o tempo aberto deve ser respeitado. Em situações, deve ser quase sempre utilizados adesivos com a classe E, com tempo aberto alongado. Portanto, são adesivos que são estudados, são trabalhados para ter um tempo aberto mais alongado do que aquilo que é o mínimo que a norma necessita, requer, porque assim o aplicador tem mais tempo em espalhar o adesivo e depois dar a cerâmica, e mesmo que esteja algum vento ou mais calor, consegue ter mais tempo a trabalhar, porque esses elementos, a temperatura e o vento, esses elementos são de extrema importância para a diminuição do tempo aberto de um adesivo. Temos também a questão da colagem com duplo barramento. Portanto, o que nós dizemos é quando as peças têm dimensões superiores a 30 cm aproximadamente, e aplicações no exterior, deve ser feita um duplo barramento, ou seja, espalhar o adesivo no suporte, seja na parede, seja no pavimento, e também espalhar o adesivo na peça, na parte de trás da peça, portanto, duplo barramento, e assim garantimos uma colagem mais efetiva entre estas duas partes, e garantimos uma molhagem a 100%. Isto leva-nos também ao requisito do pavimento estar nivelado, porque se o pavimento estiver muito torto, por mais cola que se ponha, não garantimos uma colagem a 100%, e as peças ficam ocas, ficam com um som oco, que não é nada desejável e que leva a patologias ou a quebras precoces também do próprio revestimento cerâmico. É importante pressionar a peça de modo a obter uma efetiva molhagem do tardós, portanto isto é o que os aplicadores devem fazer e fazem normalmente, portanto pressionar a peça, abanar, bater às vezes com um maço de borracha, para garantir que a peça encoste ao cimento de cola e ao suporte para que haja uma boa molhagem. Depois temos a questão das juntas, já falámos nelas, portanto devem existir sempre juntas de betomação em cerâmicas. Essas juntas devem ser corretamente dimensionadas em função da utilização, da exposição solar, e devemos garantir também a questão das juntas elásticas. Quando é necessário, as juntas perimetrais praticamente sempre, esses cuidados devem ser tidos sempre em consideração na aplicação. Por último, passando um bocadinho à frente da aplicação, temos a importância para a sustentabilidade. E a APFAC tem também feito um trabalho grande no âmbito da sustentabilidade, tem feito este trabalho não só na parte dos adesivos, dos cimentos cola, mas também na parte do ETICS, que é outro eixo fundamental e fulcral da APFAC, que também liga muito com a sustentabilidade, com as características dos isolamentos. No que diz respeito à sustentabilidade e no que diz respeito aos sistemas de cerâmica, cimento cola, acho que o que se pode fazer, o que deve haver um grande cuidado, é fazer as aplicações de uma forma correta e durável, porque fazer uma reparação precoce é tudo aquilo que nós devemos evitar no que diz respeito à sustentabilidade, porque vamos criar resíduos extra, vamos ter que produzir novamente materiais, gastar matérias-primas e gastar dinheiro também. Portanto, a sustentabilidade manda-nos, pede-nos que os trabalhos sejam feitos de uma vez, à primeira e com qualidade. Este é o primeiro ponto. De referir também que os fabricantes, todos os fabricantes, têm cada vez mais uma preocupação com a sustentabilidade na escolha das matérias-primas e na escolha de materiais mais sustentáveis. A nível de produtores de argamassas, por eles nós falamos, e essa é uma preocupação real e contínua e que está em evolução. No que diz respeito aos resíduos, em todo este trabalho de construção civil, os resíduos, cimento de cola, resíduos de cerâmica, os sacos, tudo o que seja, deve ser feito um tratamento correto, diferenciado, deve ser feita a separação de acordo com a legislação, é o que nós podemos pedir e aconselhar. E devemos ter sempre em mente que nós na construção civil utilizamos recursos que não são infinitos, que são limitados, que têm que ser preservados,
Portanto, nós trabalhamos, por exemplo, com cimento, temos uma pegada de carbono muito elevada, portanto, atenção aos custos que utilizamos, devemos otimizá-los, preservá-los para termos um planeta mais sustentável. E esse, mais uma vez, é um eixo estratégico da APFAC que nós aqui não queríamos deixar passar ao lado. Muito obrigado e boas obras e bons negócios. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo bom, até uma próxima ação em que a APFAC esteja, e estejam atentos às nossas comunicações, ao nosso site, para verificar as ações que a APFAC tem e vai divulgando para melhorar a qualidade do nosso mercado da construção. Obrigado.